Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje o vídeo é pra gente conversar um pouco sobre A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Esse é o primeiro romance que foi publicado pela autora. Ela é uma autora ainda viva e que ela publica muito. Ela é super conhecida por sempre iniciar um livro no dia 8 de janeiro. Então, todo dia 8 de janeiro de todos os anos, essa mulher começa a produção de um livro novo. Eu nunca tinha lido nada dela e uma leitura conjunta aqui com vocês do canal. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp para conversar, mas foi uma leitura conjunta dessa que surgiu a ideia de ler esse livro. As pessoas que estão participando votaram, nós nos animamos e lemos esse livro que eu achei simplesmente maravilhoso. Primeiro eu queria falar quais eram as minhas expectativas para vocês entenderem o porquê que eu me surpreendi tanto com a narrativa. Pelo título, A Casa dos Espíritos, eu achava que seria um romance em que nós íamos conhecer os protagonistas e alguém ia morrer e essa pessoa iria continuar como personagem na forma de um espírito, ou que essa pessoa teria contato com muitos espíritos e que seria uma casa rodeada por espíritos que iam acompanhar essa família, e não é nada disso que a gente encontra. Primeiro que o livro, ele se passa ao longo de uns 50 anos, mais ou menos, e ele vai ali até 1970, então ele começa mais ou menos em 1920, e a autora, ela não localiza muito bem ele, não diz, esse livro se passa no Chile, mas ela deixa para a gente entender que ela está situando nesse país em que ela nasceu. Aí nós começamos conhecendo uma família, que é a Del Valle, tem a mãe, o pai e diversos filhos, mas o livro ele foca muito na Rosa e na Clara. A Rosa, ela é mais velha, ela é uma mulher muito bonita, que tem os cabelos verdes, tem uma descrição muito legal dessa personagem, mas ela é quase mística, assim, de tão linda. E ela está noiva do Esteban Trueba, que é de uma outra família, e ele tá trabalhando numas minas, ele tá afastado para conseguir dinheiro para casar com essa mulher. E a irmã dela, a Clara, que é bem mais nova, ela fica por ali tentando entender as histórias, e o livro ele é narrado tanto pelo Esteban, só que ele muito mais velho, ele contando como foi a vida dele e a relação dele com essa família, e também tem uma outra narradora. Mas as partes que são narradas pelo Esteban são em primeira pessoa. Então ele se coloca muito nas coisas que ele gostou, que ele se arrependeu. E ele é um personagem muito controverso pra gente acompanhar. Então nesse momento ele está noivo da Rosa, mas algo acontece e esse casamento ele não se concretiza. Então anos depois, quando ele tem essa desilusão desse casamento que não vai acontecer, ele decide parar de trabalhar nesse ramo das minas. Ele tem uma irmã e uma mãe que ele sustenta desde muito novo, né? Ele começou a trabalhar super jovem. Então ele vai para uma propriedade da família mais rural para tentar fazer essa propriedade dar dinheiro, dar lucro. Ela tá bem abandonada, fica sob os cuidados das pessoas que moram lá, que trabalham lá para a família. Então ele fica lá, que é nas Três Marias, e ele começa a produção, a colher para poder plantar, vender, e ele consegue fazer essa fazenda prosperar. Aí ele decide voltar para essa cidade, que fica a família Del Valle também, para poder rever a irmã. A mãe dele está prestes a morrer, e aí ele reencontra a Clara. E a Clara, ela tem alguns sentidos, assim, de clarividência, em que ela consegue se conectar com o mundo espiritual no sentido de perceber que as coisas vão acontecer, sabe assim, ela tem essa sensibilidade e a família sabe. Então, quando ele retorna para a cidade, ela já tem certeza de que ele voltou para casar com ela. Quando eles se encontraram, ela era super jovem na primeira vez, que ele era noivo da irmã dela. Acho que ela tinha uns 11 anos, mais ou menos. E aí, quando ele volta, ela ainda é jovem, mas não tanto, né? Ela já é maior de idade. E ele é bem mais velho que ela, então tem esse encontro, ela sabe que eles vão casar e assim acontece. Uma parte muito interessante que eu gostei bastante, porque a autora, ela vai pontuando diversos eventos históricos, então tem até menção às sufragistas do movimento feminista com a mãe da Clara, porque ela fazia parte desse movimento, dessas mulheres brancas que tinham uma condição financeira boa e que iam para as ruas tentar convencer as outras mulheres sobre seus direitos para lutar.
Então tem também o confronto de classe, porque em determinada cena ela vai conversar com umas mulheres que trabalhavam em fábricas. Então fica meio contraditória essa defesa do direito da mulher ao trabalho, sendo que aquelas mulheres já eram exploradas nas fábricas. E a Clara, criança, percebe essa contradição, que hoje a gente fala sobre esse movimento, né? O quanto que ele tinha o foco nas mulheres brancas burguesas. E a autora, ela traz isso também aqui. Eu achei muito bacana essa parte da mãe da Clara. Mas aí logo essa parte fica para trás e nós vamos acompanhar a Clara e o Esteban nessa vida a dois. Ele tem uma irmã que nunca casou e logo ela se encanta pela Clara e elas têm ali um laço, né, de fraternidade muito bonito que se forma. E tem também uma mulher que ajudava na casa, que criou os filhos e que vai com a Clara ajudar ela a criar os filhos dela. São personagens muito interessantes e a gente começa a pegar cada vez mais raiva do Esteban. Ele é pintado como o perfeito homem que defende a família tradicional brasileira, mas que em qualquer oportunidade está abusando de menores, de jovens. Então ele usava esse espaço dele lá na fazenda para poder abusar das jovens que estavam por ali. Quando ele casa com a Clara, ele para um pouco com esse comportamento, mas ele é muito rude com ela também. E ela meio que não liga, é como se ela estivesse só seguindo o destino dela, sabe? Ela é completamente, assim, apartada da realidade. Eu amei essa personagem. Então, enquanto ele tá, assim, reclamando porque ela não vai andar com as feministas, porque era o que a mãe dela fazia, e ela não vai envergonhar ele, aí ela para, né, fica quieta, e ele lá falando, aí ela pergunta, mas você sabe mexer as orelhas? Tipo assim, ela é completamente louca. E ela tem os filhos, né? Ela tem 2 filhos e uma filha com ele. E a gente acompanha um pouquinho também desses filhos. E a filha dela vai ter outra filha. E aí a história continua com a Alba, que seria a neta da Clara. Aí ao longo desses anos, nós vamos acompanhando vários movimentos históricos. Então, a partir da história dessa família que ela vai contando, ela vai criando ali uma situação, né, a partir desse contexto histórico, para a gente entender a formação do país, e tudo dá indícios de que haverá um golpe militar. O Esteban, ele tem essa relação com a política, e é a partir desse personagem que nós vamos ficar sabendo do que está acontecendo. Ele sempre se refere a um medo do comunismo, do marxismo, poder invadir esse país. E as pessoas estão sempre falando que isso nunca vai acontecer. Tem uma frase dele muito emblemática que é isso, as pessoas acham que isso nunca vai acontecer até que um dia acontece. Então ele fica tentando alertar os colegas dele de política, que são de extrema direita, de que isso está prestes a acontecer e ninguém acredita. Mas aí um presidente dito comunista, marxista, socialista, ele é eleito e tudo muda. Muda a forma como o comércio se comporta. Então a gente vai vendo aqui que não tem determinados alimentos para comprar, porque é um boicote mesmo ao governo. A dinâmica ali é bem diferente. E aí nesse momento a neta da Clara, a Alba, ela está na universidade, ela conhece os movimentos políticos que existem dentro desse ambiente, e aí tem os professores, tem umas questões assim que são muito interessantes, porque a gente vai acompanhando, sabe? São personagens que aparecem criança nesse enredo e depois mais velho eles voltam, porque eles vão ter importância na narrativa. A autora, ela não vai colocando gente aqui que não interessa. E o que eu achei mais interessante foi conseguir conectar os fatos de A Casa dos Espíritos com as notícias que você consegue encontrar aí, caso você pesquise sobre a parte política do Chile. Então, quando esse presidente ele é eleito, tem uma ocupação dos estudantes na universidade em que a Alba participa, e tem também a menção ao longo do livro, né, de um poeta que a Clara abrigou ele, porque ela usava a casa que ela tinha com o Esteban na cidade para abrigar pessoas que precisassem. E esse poeta ficou lá, ele escrevia bastante, e depois ele é um poeta muito famoso no país. E a autora, ela optou por abrir o livro com uma epígrafe do Pablo Neruda, em que diz: quanto vive o homem afinal? Vive 1000 anos ou um só? Vive uma semana ou vários séculos? Por quanto tempo morre o homem?
o que significa para sempre. E esse poeta que ela se refere ao longo de todo o romance é uma referência ao Pablo Neruda. Ele foi um poeta muito importante no Chile durante esse período e ele era amigo do presidente socialista que foi eleito, que foi o Salvador Allende. Até no encontro que eu fiz com as meninas aqui que leram, eu comentei do Salvador Allende ser avô da Isabel Allende, mas depois eu vi em outros locais que na verdade ele era tio, ela era sobrinha do Salvador Allende. Então esse presidente, que ela também não nomeia, ela chama de presidente no livro, e o poeta de poeta, né? Ela não inventou nome para eles. É uma clara referência ao Pablo Neruda e ao Salvador Allende. E a parte final desse livro, que eu acho que é o mais interessante, eu não estava esperando por nada disso, mas ele fica muito mais pesado, porque nós vamos acompanhar o desfecho dessa tensão política que vinha acontecendo. Então, o presidente, ele consegue ser eleito, mas ele começa a sofrer esses boicotes e os militares começam a se organizar para poder tomar o poder. Então a parte política, ela fica muito assim violenta, porque durante 20 anos o Pinochet ele assumiu o poder, né? Realmente aconteceu esse golpe, ele assumiu por quase 20 anos e foi um regime muito violento, com diversos casos de tortura. E no momento do golpe, em que eles vão tomar realmente o espaço, o presidente ele nunca mais saiu de lá vivo. E o Salvador Allende, por muito tempo, foi considerado como se ele tivesse cometido suicídio no ato do golpe. E aqui a autora ela traz muito claramente a opinião dela, que hoje em dia já é mais aceita. Ela coloca aqui na página 387 dessa edição aqui. Correu o boato de que o presidente morrera e ninguém acreditou na versão oficial de que se suicidara. Por muitos anos essa foi a versão oficial, mas hoje em dia o Chile já reconhece que não foi bem assim e a morte dele é dada como, se eu não me engano, é uma morte política, é algo assim que eles colocam. Então esse final, porque os membros ali da família da Clara e do Esteban, eles vão estar envolvidos nisso, é muito triste. Foi uma parte assim de muita adrenalina a leitura. E eu fiquei muito, sabe assim, ai meu Deus, não acredito que isso vai acontecer com eles, foi bem difícil. Apesar do Esteban estar do lado das pessoas que estavam dando golpe, alguns membros da família dele eram contrários, então é por isso que tem esse conflito. E pra mim foi onde o livro cresceu, sabe? Foi nesse final, assim, que eu achei sensacional. Mas até chegar lá, nós vamos ter um grande novelão. A Casa dos Espíritos é assim, muito gostoso. Tem vários conflitos, tem de coisa assim, mais familiar mesmo. Eu tenho um abuso deste Esteban, eu não consigo perdoá-lo, sabe? Assim, no meu coração, tudo que ele faz, eu não acho que ele pagou por tudo que ele fez. E eu fico muito indignada, porque eu achava, sei lá, assim, que algo iria acontecer, de talvez um pouco de redenção, mas eu não ia colar comigo, eu peguei muito abuso. Mas tem também uma história que eu não comentei, que é um romance, que é da filha da Clara, né, a mãe da Alba, com um rapaz que o Esteban odiava. Então, desde criança, eles eram amigos lá nessa fazenda, porque esse rapaz, ele é filho dessas pessoas que trabalhavam na fazenda para o Esteban, que é o Pedro III. Então, ele e a Blanca, eles se relacionam, mas o Esteban não aceita. E eu fiquei muito indignada também com o fim desse casal, assim, com o desfecho, né? Porque ao longo de todo o livro a gente vai acompanhando essas tentativas deles de ficarem juntos. A Blanca, ela não consegue realmente ir contra o pai. E eu queria, não sei, eu acho que eu tava esperando algo assim de mais paixão, sabe, deles. E eles têm uma coisa muito morna, eu achei assim, tudo muito morno depois que eles viram adultos. É um pouco mais real, né, a gente tem essa coisa mais de loucuras, de amor quando é jovem, ficou mais real do que o que eu gostaria. Mas também é muito bacana acompanhar, tem outras coisas que envolvem a Blanca, os irmãos dela também. No início do livro tem um tio da Clara, gente, que ele é maravilhoso, ele inventa as coisas, ele quer colocar um balão para voar. Então, assim, é maravilhoso, eu gostei muito, achei bem novelão.
aquele tipo de livro que você vai devorando porque você quer continuar acompanhando o que esses personagens estão fazendo. E aí no final, os capítulos finais não é só uma paginazinha, tá, gente? É uns bons ali 20% talvez de livro. Fica bem pesado porque aí tem essa questão política, mas eu amei o livro, eu amei a experiência de ler em conjunto, a gente ia compartilhando o que estava achando, foi maravilhoso. Então, se você ainda não tiver lido, eu recomendo muito A Casa dos Espíritos. E eu gostei muito da escrita da Isabel Allende, eu achei que ela sabe trabalhar os personagens de uma forma que ela tá sempre desenvolvendo personagens, sabe? Não tem os personagens principais e a gente, por exemplo, a Clara, e aí você vai acompanhar a Clara até o final. E não, você vai acompanhar a Clara, aí depois você vai acompanhar a Blanca, depois você vai acompanhar os irmãos da Blanca, depois a filha da Blanca. Então, assim, ela teve aqui um trabalho para desenvolver todos esses personagens ao ponto da gente se importar e querer acompanhar eles, que é sensacional. Então eu amei muito, eu não quis contar tudo que acontece, porque eu sei que muitas pessoas assistem as resenhas antes de ler o livro. Quis deixar aqui só minha recomendação, meu amor, vou continuar lendo Isabel Allende. Eu tenho outros 2 livros dela já na estante, não são tão conhecidos, mas eu pretendo ler e trazer resenha também para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta se já leu, se já tinha lido, se ficou com vontade. Eu sempre vi as pessoas recomendando e demorei muito para finalmente pegar e ler, e eu acho que eu li no momento certo, porque foi a hora que eu queria, né? Tem aquele dia que o livro chama você. Então, assim, foi sensacional. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e obrigado por quem assistiu até aqui, e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.